Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria a memória desta grande santa, que é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. É impossível falar-se de santidade e não citar Santa Teresinha. Podemos até não ter lido a sua vida e os seus escritos, mas sempre há algo de Santa Teresinha que nós conhecemos. Aqui na nossa paróquia nós temos a graça de termos a imagem de Santa Teresinha em cima do nosso sacrário, e tudo indica que nessa paróquia, lá no passado, no surgimento da Igreja da Boa Morte, já tinha-se aqui em Cuiabá uma devoção muito forte a Santa Teresinha. Essa imagem de lá, e lá são duas imagens, essa Santa Teresinha em pé e Santa Teresinha morta. Pois bem, Santa Teresinha, ela nasceu em Alençon, na França, no ano de 1873, de uma família muito católica, muito piedosa, que inclusive recentemente os pais dela foram canonizados, São Luís e Santa Zélia Martin. Ela tinha eram cerca de 5 filhas, todas elas chegaram de entrar para o Carmelo, elas eram religiosas. E aos 5 anos de idade, Santa Teresinha, ela perdeu a sua mãe. E a perda da sua mãe foi o motivo de desencadear nela uma depressão. E Santa Teresinha foi curada dessa depressão graças ao sorriso da imagem de Nossa Senhora do Sorriso. Aos 15 anos de idade, Santa Teresinha, juntamente com seu pai, vão para Roma, para lá conversar com o Papa Leão XIII, para pedir autorização para ela poder entrar no Carmelo, que ela não tinha ainda a idade, como era muito nova, e ela desejava muito, e a sua vida estava voltada para aquilo. O Papa Leão XIII acabou autorizando. Mas para a tristeza de Santa Teresinha, ao caminhar para o Vaticano, ao se deparar com os olhares de alguns sacerdotes, ela percebeu a miséria do coração humano dos padres. Ela que no início tinha um desejo muito grande de ser padre, mas não poderia porque era mulher, e diante daquela tristeza que ela sentiu no Vaticano, ela resolveu rezar, fazer sacrifício pelos sacerdotes. Por isso que tem uma oração muito famosa de Santa Teresinha pelos sacerdotes, cuja eu recomendo e peço que vocês façam por nós, sacerdotes. E assim Santa Teresinha do Menino Jesus, ela entra para o Carmelo. O Carmelo é uma espécie de mosteiro com aquela espiritualidade carmelita, né? Tem ali como os principais pais, né? São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, grandes santos místicos, santos que nos ensinam o que é a vida espiritual, o que é a vida de oração, o que é a vida de intimidade com Deus. E aqui é interessante que Santa Teresinha, ela olha para esses grandes santos e ela meio que passa por uma crise, porque ela pensa: meu Deus, como que eu vou ser santa? Eu não sou mística como Santa Teresa, não sou místico como São João da Cruz. Aí Santa Teresinha, ela se compara como uma águia e um passarinho. Ela vê que ela não é grande como uma águia que pode voar tão alto, mas ela é pequenininha como um passarinho, porém com o coração e os olhos de uma águia, querendo voar sempre alto. E a partir daí, Santa Teresinha, ela relata um episódio que aconteceu na infância dela e que resume toda a sua vida espiritual. Ela mesma vai dizer, ela lembra que uma das suas irmãs, creio que a mais velha, já estava crescidinha, queria se desfazer de alguns utensílios de menina, de criança, colocou tudo aquilo dentro de uma cesta e saiu perguntando para as irmãs: o que você escolhe? Quando chegou para Santa Teresinha olhou para aquela cesta, agarrou a cesta e disse: escolho tudo. Aí lá dentro do Carmelo, Santa Teresinha vai lembrar desse episódio e vai dizer o seguinte: que para ela ser santa, ela escolhe tudo. Tudo o quê? Ela escolhe o amor, ela escolhe Deus. E por causa desse amor, Santa Teresinha também escolhe o sofrimento. Porque aqui que está o segredo da nossa santidade, da nossa santificação. O que nos santifica não é a nossa fé hipócrita que muitas vezes nós temos.
não são as nossas aparências, não é padre, não é isso, não é aquilo. O que nos santifica é o verdadeiro amor que nós temos por Deus, é a graça de Deus, e mais do que isso, está disposto a sofrer todas as consequências que esse nome, ser cristão, ser católico, ser santo, exige. Às vezes a gente quer ser santo pela metade, a gente quer buscar a santidade, mas não quer viver certas coisas. A pessoa quer ser católica, mas ela não quer abandonar certas realidades. Você nunca vai ser santo. Santa Teresinha dizia: ó meu Deus, eu não quero ser santa pela metade, por isso eu escolho tudo, escolho o amor e escolho o sofrimento. A palavra que resume toda a espiritualidade de Santa Teresinha é esse amor que ela experimentou do coração misericordioso de Jesus. Talvez vocês possam falar: ah, padre, mas Santa Teresinha teve uma vida fácil. Não, ela não teve uma vida fácil. Santa Teresinha é conhecida como a santa que se santificou com os afazeres do dia a dia. Como, por exemplo, ela escreve nos seus escritos que dentro do Carmelo tinha uma monja, uma irmã, que parecia que tinha a vocação de desagradar Santa Teresinha em tudo. Olha só, problema de convivência. Até que Santa Teresinha, ela resolveu fazer o seguinte: em vez de eu evitar, eu vou querer estar perto dela. Em vez de eu falar mal, eu vou falar bem dela. Em vez de eu querer não servir, eu vou servir ela. Em vez de eu ficar com aquela cara feia, fechada, eu vou sorrir para ela. E assim Santa Teresinha fez. Até que um dia, essa outra monja chegou e perguntou: irmã Teresa do Menino Jesus, diga-me, por que é que todas as vezes que eu olho para você, você está sorrindo para mim? Por que é que todas as vezes você está servindo a mim? E Santa Teresinha simplesmente respondeu: ah, o que me atraía era Jesus escondido no fundo da sua alma. Jesus que torna doce o que há de mais amargo em você. Olha só, os santos tiveram dificuldade, mas pelo amor, pela graça de Deus, tudo é possível, porque para Deus nada é impossível, como nos ensina o arcanjo São Gabriel. Santa Teresinha, ela é considerada como doutora da igreja por causa de um ensinamento novo, mas ao mesmo tempo antigo. Que ensinamento que é esse? É a pequena via, é a infância espiritual. É novo porque nessa crise toda que ela passa, quando ela escolhe esse tudo, ela chega à conclusão, e isso é verdade, é o que a igreja nos ensina, por isso uma realidade antiga, que é possível ser santo nas pequenas coisas. Se você é pai, se você é esposo, viva isso por amor a Deus. Se você trabalha, faça isso por amor a Deus. Se você tem que obedecer, obedeça por amor a Deus, porque é isso que vai te fazer santo. Se você tem que ir para a missa, não venha arrastado, por mais difícil que seja, venha por amor a Deus, não pelo padre, pelo ministério de música ou pelas pessoas. É tudo por amor a Deus, tudo por amor a Jesus. Então a pequena via é você se abandonar nas mãos de Deus, é você se sentir como criança nas mãos de Deus, é você lembrar da sua total dependência de Deus. Foi isso que Santa Teresinha viveu. Santa Teresinha vai dizer também que quando os filhos crescem, o que os pais falam? Ela até relata aqui, ela vai definir, né? É reconhecer o seu nada, é esperar tudo do bom Deus, assim como uma criança pequena espera tudo do pai. É não se preocupar com nada, de modo algum fazer fortuna. Mesmo entre os pobres, dá-se à criança o que lhe é necessário. Mas assim que ela cresce, olha só, o pai não quer mais alimentá-la, dizendo: agora vá trabalhar, você pode se sustentar. Aí Santa Teresinha vai aplicar isso na vida espiritual. Foi para não escutar isso que eu não quis crescer, sentindo-me incapaz de ganhar a vida eterna do céu. Permaneci então sempre pequena, tendo uma só ocupação: colher flores, as flores do amor e do sacrifício, oferecendo-as a bom Deus para o seu agrado. Então é viver como criança nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora. Tudo esperar de Deus, tudo fazer por causa de Deus.
e tudo por amor. Quando eu cheguei aqui nessa paróquia, essa imagem ela não ficava aqui, ela ficava lá no fundo, no meio das outras imagens. Aí, o Padre Edmilton chegou, ele é muito devoto de Santa Teresinha e tem uma paixão muito grande por ela. Aí ele chegou aqui, ele subiu as imagens, né, São José e Nossa Senhora, e não teve dúvida, colocou Santa Teresinha aqui em cima do sacrário. Aí uma pessoa chegou e falou bem assim para mim: olha, Padre Marco, agora Santa Teresinha, ela está próxima do seu amado, que é Jesus Eucarístico. Foi o que Santa Teresinha mais fez, e hoje ela contempla Deus face a face no céu. Então busquemos, meus irmãos e minhas irmãs, aí sempre pela intercessão de Santa Teresinha, vivermos unidos com o nosso amado, sermos pequenos, humildes e tudo fazermos por amor, tudo aquilo que é da nossa vida, da nossa vocação e da nossa obrigação, e assim nós seremos grandes santos. Vale ressaltar que foi uma grande providência o Papa ter deixado ela entrar com 15 anos no Carmelo, que a vida de Santa Teresinha foi breve. Ela teve tuberculose e com 24 anos ela acabou falecendo. Então, como a própria Santa Teresinha vai dizer, ou no seu poema, minha vida é um brevíssimo segundo. Para amar a Deus nesse mundo, não tenho nada mais do que hoje. Pensemos nisso. É hoje que temos que amar a Jesus, é hoje que nós precisamos ser santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.